Você está olhando para o futuro, uma metrópole de aço, vidro e silício, uma superpotência que domina o mundo moderno. Mas por trás dessas luzes, esconde-se um segredo. Esta terra não foi construída em décadas. Ela foi forjada por 5.000 anos de sangue, filosofia e uma vontade de poder que o Ocidente mal consegue compreender. Bem-vindo ao berço da civilização mais persistente da história. O dragão não acordou agora. Ele apenas voltou a respirar. Tudo começou com o caos. O Rio Amarelo não era uma dádiva, era uma maldição. Ele devorava vilas inteiras. Diz a lenda que o imperador Yu não usou apenas força bruta, ele usou a inteligência. Ele canalizou a destruição. Foi aqui, no medo das águas, que nasceu a primeira regra da China. A sobrevivência do coletivo vale mais que a vida do indivíduo. Mas a estabilidade tinha um custo. Qin Shi Huang, o homem que unificou os reinos combatentes, não foi um libertador. Ele foi um carrasco. Ele queimou livros, enterrou estudiosos vivos, unificou pesos, medidas e a escrita. Ele criou o conceito de China, não através do amor, mas através do medo. O exército de terracota que vemos hoje é apenas um reflexo de sua paranoia eterna. Ele queria governar, mesmo após a morte. Como um império tão vasto não se fragmentou? A resposta não está nas muralhas, mas na mente. Confúcio. Enquanto o Ocidente focava no indivíduo, Confúcio focava na harmonia do grupo, respeito ao mais velho, obediência ao governante, a ordem social como religião. Foi essa cola invisível que permitiu que a China sobrevivesse a guerras que teriam apagado qualquer outra civilização da face da Terra. Por 1000 anos, enquanto a Europa vivia suas chamadas Idades das Trevas, a China era a lanterna do mundo. Eles tinham a pólvora, a bússola, a impressão. Eles eram o epicentro da Rota da Seda, o sistema nervoso do comércio global. Eles sabiam que eram o reino do meio. E por um breve momento, eles esqueceram que no topo da montanha, o único caminho é para baixo. Mas o mundo exterior estava mudando. E quando as velas brancas surgiram no horizonte, o dragão estava prestes a enfrentar sua maior humilhação. O que acontece quando um império milenar encontra a ganância do Ocidente? O próximo capítulo da nossa história é sobre a queda. O reino do meio, que por milênios foi o sol ao redor do qual o mundo girava, começou a desbotar, não por falta de história, mas por excesso de arrogância. A China dormia, acreditando ser eterna, e enquanto ela dormia, o resto do mundo a observava, com fome. Eles não trouxeram diplomacia, eles trouxeram o ópio, uma nação de filósofos e poetas sendo transformada em um império de viciados. A soberania chinesa foi vendida grama por grama em troca de um vício que apodreceu a alma do povo. Hong Kong foi arrancada, os portos foram forçados a abrir. O dragão não estava sendo conquistado por exércitos, mas por um veneno mercantil. A humilhação era total. 1911, o fim de uma era. O sistema que sustentou a China por 3.000 anos desmoronou. Sem imperador, a nação tornou-se um corpo sem cabeça. A China não era mais um império, era um banquete para senhores da guerra locais e potências estrangeiras. A fome, a desordem e o desespero tornaram-se as únicas leis da terra. E quando parecia que o pior já tinha acontecido, veio a brutalidade da ocupação. O Japão não queria apenas terras, eles queriam o apagamento de uma cultura. Nanjing. A dor daquele inverno é uma ferida que não cicatrizou. Foi o ponto de ebulição, onde a civilização milenar foi levada ao limite da extinção. Mas o dragão tem um instinto ancestral. A humilhação não o destruiu, ela o temperou no aço. Do meio daquelas cinzas, surgiu uma promessa sussurrada entre os escombros: nunca mais. Eles viram o abismo e decidiram que nunca mais seriam a presa. O século da humilhação acabou. A longa marcha estava apenas começando. 1949. A bandeira vermelha sobe em Pequim. A humilhação acabou, disseram eles. Mas o que estava por vir não era a paz. Era um terremoto ideológico que engoliria milhões. O grande salto adiante. Um nome brilhante para uma tragédia silenciosa. A promessa de industrializar uma nação da noite para o dia. O resultado? O silêncio da fome. Eles fundiram as ferramentas dos agricultores para fazer aço inútil, e enquanto as fornalhas ardiam, o campo morria de fome. A história apagou o som dos estômagos vazios, mas as sombras dessas vilas ainda caminham pelos campos. Então, a revolução cultural, o vizinho denunciando o vizinho, o filho contra o pai, o passado milenar da China sendo espancado até a morte em praça pública. Ninguém estava seguro. A China tornou-se uma prisão a céu aberto. Ideologia pura. O intelecto
foi declarado inimigo. O silêncio tornou-se a única forma de sobrevivência. A cortina caiu, a China fechou as portas para o mundo, uma nação agrária, isolada, vivendo em um culto à personalidade que sufocava o oxigênio da inovação. O mundo lá fora evoluía. A China sangrava por dentro. 1976. O homem que forjou a nova China morre. O país inteiro prende a respiração. Não havia choro, apenas um choque estático. A nação estava exausta, faminta e atordoada. O dragão estava de joelhos. Mas no meio desse silêncio pesado, alguém começou a imaginar um caminho diferente. O trauma estava enterrado, mas o milagre ainda estava por nascer. O silêncio após Mao não foi o fim, foi a fundação. Deng Xiaoping não buscou a pureza ideológica, ele buscou o pragmatismo brutal. Não importa a cor do gato, desde que ele casse ratos, a ideologia foi deixada no museu. O jogo agora era outro, sobrevivência econômica através do crescimento desenfreado. Shenzhen, o laboratório do milagre, onde o solo que antes via apenas redes de pesca, hoje produz os microchips que movem o planeta. Zonas econômicas especiais, portais onde as regras do resto do país não se aplicavam. O capitalismo, sob controle absoluto do Estado, provou ser a ferramenta mais poderosa de transformação que a história já viu. Eles não pararam nas fronteiras. A Belt and Road Initiative, um cinturão de aço e fibra óptica conectando o mundo à órbita de Pequim, portos, ferrovias, rede 5G. A infraestrutura global agora fala mandarim. Inteligência artificial, dados, o novo petróleo. A disputa com os Estados Unidos não é apenas sobre tarifas, é sobre quem desenha o código que dita as regras do amanhã. 5.000 anos de civilização, o século da humilhação, o trauma da revolução, tudo foi um prefácio. O dragão não está mais apenas respirando, ele está reescrevendo o sistema operacional do mundo. Você pode olhar para o futuro e ver progresso, ou pode olhar para a história e ver um padrão que se repete. O futuro da China é inevitavelmente o nosso futuro. A pergunta não é se eles vão chegar lá. A pergunta é, o que sobra para nós quando o dragão dita as regras? Deixe sua opinião sobre o dragão chinês e não se esqueça de se inscrever e dar o like.